Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, vamos comentar a respeito da lição, primeira lição do terceiro trimestre de 2020. Essa revista que tem como tema a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. Essa revista a ser utilizada neste trimestre com o tema O Princípio Divino em Tempo de Crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. Essa revista é comentada pelo saudoso missionário e pastor Eurico Bester, lançado no terceiro trimestre de 1993, o pastor Bester dedicou-se ao ensino da palavra de Deus durante toda a sua vida e escreveu 35 comentários para a revista da Escola Bíblica Dominical e 5 livros teológicos. O pastor Eurico Bester nasceu em 13 de agosto de 1913, na capital da Finlândia. Foi consagrado ao ministério em outubro de 1933, aos 20 anos, e pastoreou algumas igrejas do interior do seu país. Em 2 de setembro de 1948, o pastor Eurico Bester e sua família desembarcou no Rio de Janeiro. Durante seu ministério no Brasil, foi tocado por Deus para usar seus contatos na Suécia para beneficiar a CPAD, conseguindo impressora, rotativa e outras máquinas, e participou da construção do prédio da CPAD em Vicente de Carvalho. Louvamos a Deus pela vida do pastor Eurico Bester. A revista Bíblica, edição especial, teve seu texto atualizado conforme a nova correção ortográfica e sua editora, renovada e retificada pela CPAD. A revista é baseada nos livros de Esdras e Neemias e traz um tema atual para a igreja de hoje. Para o gerente de publicação, pastor Alexandre Coelho, o assunto dessa revista é pertinente aos dias de hoje. Este tema foi indicado pelo diretor executivo da CPAD, irmão Ronaldo Rodrigues de Souza, e vimos que a revista é realmente muito interessante para o momento em que estamos passando pela pandemia, e com ela tivemos algumas consequências, como a grande crise econômica, o desemprego, o fechamento de igreja, o retorno dos cultos ainda com várias restrições. Percebemos que o assunto desta revista se enquadra em alguns momentos com o que estamos vivendo. Essa revista também deve ser utilizada como opção aos que tiveram aulas presenciais durante o período de quarentena. Aqueles que não tiveram aula presencial ou apenas pela internet podem utilizar a revista do segundo trimestre sobre a carta aos Efésios, a igreja eleita para a classe, a carta aos Efésios, com a igreja eleita para a classe dos adultos e o tempo de conquista para a classe dos jovens. Queremos já iniciar, deixamos 2 versículos. O primeiro que se encontra em Tiago, capítulo 5, versículo 16, que diz: confessais a vossa culpa um aos outros e orai um pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. O crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes malignos. Então, vamos adentrar falando a introdução desta lição. A leitura bíblica está em Daniel capítulo 9, versículo de 1 a 3, capítulo 6, versículo 10,
capítulo 2, versículos 17 a 19 e Esdras 1, versículo de 1 a 5. O objetivo dessa lição é apresentar os motivos que levaram Daniel a se despertar para a oração, pontuar a resposta divina à oração de Daniel e destacar o resultado do despertamento proveniente de Deus. Os crentes fiéis da Babilônia, os crentes fiéis brilham como luz, conforme Mateus capítulo 5, versículo 15, e resplandecem no meio de uma geração corrompida e perversa, conforme Filipenses capítulo 2, versículo 15. Assim era Daniel, quando no ano de 606 a.C., levado para o cativo babilônico, conforme Daniel capítulo 1, versículo de 1 a 4, depois versículo 6, era ainda muito jovem, tinha cerca de 15 anos. Muitos anos Daniel depois, ele volta a orar, continua orando, continua pedindo, e Daniel gozava de elevado conceito no rei da Babilônia. Nós podemos dizer que no primeiro tópico vamos falar Daniel foi despertado para orar. Ao ler o profeta Jeremias 29, versículo 10, ele observou que as 70 anos de cativeiro da Babilônia estavam para findar. Todavia, ainda não era possível notar qualquer sinal de que alguma coisa estivesse acontecendo na direção de uma mudança radical, conforme Daniel capítulo 9, versículo 2. Assim Daniel começa a orar, jejuar, cobriu-se de pano de saco e cinza, em sinais de profunda tristeza. Está lá em Daniel capítulo 9, versículo 1 a 3, e orou com perseverança. Nós também podemos ver que Daniel vivia uma vida consagrada a Deus. Nós também vamos ver que a estrutura espiritual de Daniel capacita-nos para enfrentar o verdadeiro combate em oração. O segundo tópico dessa revista vai falar sobre a resposta da oração de Daniel. Daniel havia orado, lembrando-se da promessa de Deus registrada pelo profeta Jeremias: vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-o a trazer a este lugar, conforme Jeremias capítulo 29, versículo 10. Com a queda do reino babilônico e com o início do governo sírio, as coisas evoluíram com muita rapidez, deixando todos surpreendidos e admirados. Então, também vamos falar sobre a Bíblia relata o que aconteceu, e conforme esta declaração de Ciro, estava cumprindo a promessa divina dada através do profeta Jeremias. Mas tudo isso foi, como diz a Bíblia, tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme Efésios capítulo 3, versículo 20. Nós podemos ver também algumas coisas que aconteceram, né? Todo judeu seria libertado para voltar a Judá, caso quisesse, conforme Esdras capítulo 1, versículo 3. Receber a permissão para reedificar o templo, todas as despesas da construção do templo poderia ser tirada dos tributos de além do rio. Os vasos sagrados devem ser entregues aos cuidados de Zorobabel, nomeado governador dos judeus pelo rei Ciro, para serem transportados de volta para Jerusalém, conforme Esdras capítulo 1 e o versículo 7. E qual o resultado desse despertamento proveniente de Deus? Primeiro, o rei Ciro foi despertado em seu espírito. Ciro passou a ver Deus como Senhor do céu, conforme Esdras capítulo 1, versículo 2. Ciro teve uma experiência com Deus que é santo, conforme Esdras capítulo 1, versículo 7 e 11, também segundo as Crônicas, capítulo 36. O rei Ciro também recebeu bênçãos espirituais. O profeta Isaías, 200 anos antes, profetizou acerca de Ciro.
chamando de ungido do Senhor, conforme está lá em Isaías capítulo 45, versículo 1. Isso nos permite entender que o Espírito Santo deve lhe proporcionar algumas bênçãos espirituais. Cada despertamento traz bênção para o coração do crente. Então, vamos fazer um breve resumo dessa lição, que é a lição primeira desse trimestre, que é uma lição introdutória, que ao percorrer das demais lições, os irmãos vão percebendo como é importante estar debaixo da promessa de Deus, estar orando, estar se consagrando, porque Deus ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Então, Daniel ora por um despertamento. Nessa lição, veremos a definição etimológica da palavra despertamento, pontuaremos o despertamento espiritual do livro Daniel, de Êxodo e Neemias. Vamos estudar quais os elementos que traz o despertamento espiritual e, por fim, vamos elencar despertamento espiritual na Bíblia. Definição do termo despertamento. O significado etimológico da palavra, segundo o dicionarista Antônios, o termo despertamento significa o ato ou efeito de despertar, fortalecimento comunitário da fé, sair do estado do sono ou dormência, acordar, sair da condição inércia, readquirir força, sair do estado inativo de prostração e passar a ter vigor, abandonar a indiferença, retorno à consciência. Despertamento espiritual no livro de Daniel. O povo de Judá não cumpriu a lei do Senhor e, apesar de muitas e múltiplas manifestações dos profetas, bem como os castigos mandados por Deus, não houve arrependimento, conforme Levítico capítulo 26, versículo 14 ao versículo 45. Também Deuteronômio capítulo 28, versículo 15 ao versículo 68. O Senhor condicionou a posse da terra de Canaã para Israel, aí colocou uma observância da lei, conforme está em Deuteronômio 27 e Josué capítulo 8, versículo 30 ao versículo 35. E ele levantou o profeta Jeremias, que durante 40 anos profetizou que o povo seria levado para o cativeiro, esse cativeiro babilônico, e que a terra ficaria deserta por 70 anos, conforme está em Jeremias capítulo 25, versículo 11, e também Jeremias 29, 10. Apenas uma parte da população de Judá deu ouvido ao profeta, conforme segundo as Crônicas, capítulo 34, versículo 29 a 35, e também Jeremias capítulo 24. Por isso veio o cativeiro como punição divina, e podemos ver que Daniel fez um despertamento. Daniel intercedeu por um despertamento espiritual. Daniel, ao verificar que se estava na iminência de se dar a conclusão dos 70 anos do cativeiro, segundo está lá em 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 21, também Jeremias, capítulo 25, versículo 11, Jeremias 29, 10, Daniel, capítulo 9, versículo 2 e Zacarias, capítulo 1, versículo 12. Dirigiu seu rosto ao Senhor para buscar com oração, rogos e jejum e pano de saco e cinza, conforme está em Daniel capítulo 9, versículo 3. Daniel tinha uma vida devocional, de oração e estudo da palavra de Deus, conforme está em Daniel capítulo 6, e o versículo 10, e também Daniel capítulo 9, e o versículo 1. Daniel fez confissão, suplicando um despertamento espiritual.
Daniel orou ao Senhor e fez confissão dos seus pecados e iniquidade, admitindo a rebeldia contra o Senhor e o afastamento do seu mandamento e juízo, conforme está em Daniel, capítulo 9, o versículo 4 e 5. Todo este avivamento começou bem antes com a resolução do profeta Daniel de buscar a Deus, de abrir a sua janela em direção ao que tinha sido o templo de Jerusalém, conforme está lá em Daniel capítulo 6, versículo 10. Como mandamento e como mandava prescrições, conforme 1 Reis capítulo 8, versículo 46 a 53. Também, segundo as Crônicas, capítulo 6, versículo 34 a 39. Não há avivamento se não houver arrependimento dos pecados e confissão. Então, segundo as Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que é bem conhecido dos amados irmãos, né? Daniel recebeu a resposta da súplica por um despertamento espiritual. A estrutura da Babilônica foi abalada e chegou o tempo da visita de Deus, conforme Isaías 43, versículo 13, Isaías 14, versículo 27, também Isaías 46 e o versículo 10. Ciro, ele atacou a Babilônia e se cumpriu o que disse o profeta Isaías, que está lá em Isaías 45, versículo de 1 a 3. E trouxe um despertamento espiritual, conforme nós podemos ver no livro de Esdras, né? Vejamos no contexto de Esdras, o despertamento espiritual que causou. Primeiro, separação entre o sagrado e o mundano. Deus orientou Ciro a reconstruir ou restituir ao povo de Israel os utensílios que Nabucodonosor havia retirado da casa do Senhor, pois o avivamento promove distinção entre o sacro e o profano, afastando o povo santo do mundo pecaminoso, conforme está lá em Esdras, capítulo 1, versículos 7 e 8, também Jeremias, capítulo 15, versículo 19. Também esse despertamento para uma maior comunhão com Deus, ao surgir a oportunidade de retornarem à terra prometida e restaurar o culto ao Senhor, bem como reconstruir o templo que havia sido destruído por Nabucodonosor, o coração de muitos se alegraram em Deus, conforme Esdras capítulo 1 e o versículo 5. Veja também aí 1 Reis capítulo 18, versículo 41 e o versículo 44. E também a sensibilidade e a direção do Espírito de Deus. Após anos de cativeiro, o povo recebe a permissão para voltar à terra, conforme Esdras capítulo 1, versículo 1 a 11. Muitos assim retornaram por entender se esta a vontade e a direção de Deus para as suas vidas, conforme Esdras capítulo 2 e o versículo 1. Nós podemos observar também que, no entanto, que outros permaneceram na terra do exílio, conforme está em Esdras capítulo 1, versículo 4. Para experimentar um avivamento em sua vida, o crente precisa estar disposto à mudança. Veja, eles de comportamento familiar, conjugal ou social, porque nem sempre estamos trilhando o caminho desejado por Deus para o nosso viver. Então, é preciso que tenha mudança. É preciso que mudamos algo para que haja um despertamento espiritual. Está lá em 2 Reis capítulo 2, versículo 11 e Neemias capítulo 9, versículo 1 ao versículo 3. O despertamento espiritual no livro de Neemias. Vejamos o contexto de Neemias, o que o despertamento espiritual causou. Primeiro,
ajuntamento espontâneo para ouvir a palavra de Deus. O povo não se reuniu à procura de nenhum outro interesse, a não ser a verdadeira busca pela palavra do Senhor de forma voluntária e espontânea, conforme Neemias capítulo 8 e o versículo 1. Veja que o povo só tinha o objetivo de ouvir a palavra de Deus, o objetivo de buscar a Deus. E quando estamos com esse propósito de buscar a Deus, de orar a Deus, consagrar a Deus, há um avivamento espiritual. O ajuntamento coletivo para ouvir a palavra de Deus, todo o povo, homem, mulher, crianças e idosos, reuniram-se para buscar a palavra de Deus. Ninguém ficou fora, mas todos, unânimes, buscavam ao Senhor, conforme está em Neemias capítulo 8, versículo 2 e 3. O juntamento harmonioso para ouvir a palavra de Deus, todo o povo se ajuntou de um só homem, como só um homem. Não havia apenas ajuntamento, mas havia comunhão, todos sem divisão, todos sem contendas, sem brigas, sem rixa, mas todos com o propósito de buscar o Senhor, conforme Neemias capítulo 8, versículo 1. Onde há união, por isso o Salmo 133 vai dizer: tão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, todos em um só corpo, com a certeza que a cabeça é Cristo, avivamento. Porque nós somos todos membros do corpo de Cristo, onde Cristo é a cabeça. Então, a união conjunta, que um só pensamento traz um grande avivamento para a nossa vida e para a igreja. O ajuntamento proporcional para ouvir a palavra de Deus. O povo decidiu buscar o Senhor. O propósito do povo era ouvir a palavra de Deus. Eles tinham sede da palavra de Deus. Eles tinham pressa de ouvir a palavra de Deus, conforme Neemias 8:1. Os grandes avivamentos da história foram produzidos pela palavra de Deus, conforme Neemias 8:6, segundo as Crônicas 7:3, segundo as Crônicas 20, versículo 18, segundo as Crônicas capítulo 17, versículos 7 a 9, Abacuque capítulo 3, versículo 2, Atos dos Apóstolos capítulo 4, versículo 20, e também o versículo 29, Atos dos Apóstolos capítulo 5, versículo 29. A leitura, a explicação da palavra trouxe o choro pelo pecado. Marca aí esse versículo e leia. Segundo a Reis, capítulo 22, o versículo 11. E também Neemias, capítulo 9, versículo de 1 a 3. Esdras, capítulo 8, versículo 21 a 23. Esdras, capítulo 7, versículo 10. E Esdras também, capítulo 10, versículo 1. A alegria de Deus na vida do povo estava lá também. Glória a Deus. Porque quando o povo busca ao Senhor, traz uma grande alegria. E o povo chorava ali pelo seu pecado, mas se renovava espiritualmente. E quais são os elementos de despertamento espiritual? No dia de Esdras e Neemias, o povo de Deus experimentou um grande avivamento, e podemos ver esses elementos de um verdadeiro despertamento espiritual que aconteceu com o povo. Primeiro podemos citar a oração sincera. Esdras foi o comandante seguro do grupo dos judeus que retornaram à Palestina após o cativeiro babilônico. Ele entendeu que qualquer projeto para um despertamento espiritual do povo de Deus inicia com oração.
E Êxodo, capítulo 8, versículo 21 a 23, vai falar sobre isso. Todos devem chamar e clamar por um avivamento poderoso, glorioso e soberano, oriundo de Deus para nossas vidas, conforme Êxodo capítulo 9, versículo de 1 a 5. Todos os despertamentos da Bíblia e da história da igreja foram marcados e conservados pela oração, jejum, arrependimento, confissão, quebrantamento de espírito, humilhação e santidade, conforme Êxodo capítulo 10, versículo 6, Neemias capítulo 1, versículo 4 ao versículo 11. Também a oração sincera. Antes do cativeiro, o povo de Deus havia recebido a orientação sobre a maneira como adorar o Senhor. Está lá em Deuteronômio capítulo 27, Josué capítulo 8, versículo 30 ao versículo 35. Após o cativeiro, no período da reconstrução, quando experimentavam um despertamento espiritual na oração, a nação louvava a Deus, pois a verdadeira adoração é parte essencial na vida daquele que são alcançados por um grande mover espiritual, conforme Êxodo capítulo 10, versículo Êxodo capítulo 3, versículo 10 e versículo 11. E também para esse despertamento espiritual precisamos da meditação sincera. Temos que ser sinceros. A palavra de Deus, que é poderosa, penetrante e renovadora, é o grande agente divino para o avivamento. Todo e qualquer clamor por um despertamento divino, seja ele coletivo ou individual, não pode ocorrer sem que tenha base na palavra de Deus, conforme Êxodo capítulo 7, versículo 10. E ela que quebra corações, que expõe o pecado e nos leva ao reconhecimento da necessidade urgente de uma volta ao Deus. Conforme Neemias capítulo 8, versículo 5 a 12. Nós também temos que ser sinceros, ter um temor sincero. Se um avivamento contínuo em nossa vida, o cristão pede aos poucos o temor ao Senhor. Sem avivamento contínuo, o cristão perde aos poucos o temor ao Senhor. A repulsa pelo pecado torna-se insensível ao Espírito Santo, conforme está em Êxodo capítulo 10, versículo 1. Mas também a Bíblia, ela fala de grandes despertamento espiritual. O Antigo Testamento descreve diversos avivamentos que ocorreram no meio do povo de Deus, tais como no reinado de Asa, segundo as Crônicas, capítulo 15, versículo 1 a 15, no reinado de Joás, no capítulo de 2 Reis, capítulo 11 e o capítulo 12, no reinado de Ezequias, conforme 2 Reis, capítulo 18, versículo 4 a 7, no reinado de Josias, conforme 2 Reis, capítulo 22 e o capítulo 23, nos dias de Esdras e Neemias, conforme Neemias capítulo 8, versículo 1 a 18, Neemias capítulo 9, versículo 1 ao versículo 38, além de outros, todos eles ocorreram em momento de crise moral e espiritual e tiveram como resultado, primeiro, a obediência aos mandamentos divinos, conforme 2 Reis, capítulo 18, versículo 6, capítulo 22, versículo 2, capítulo 23, versículo 3, Neemias, capítulo 9 e o versículo 38. Segundo, retorno ao culto ao Senhor, segundo as Crônicas, capítulo 15, versículo 8,
Segundo a Reis, capítulo 23, versículo 21 a 23. Neemias, capítulo 8, versículo 13 e 18. Terceiro, destruição dos ídolos e o fim da idolatria, conforme segundo as Crônicas, capítulo 15, versículo 8, segunda Reis, capítulo 18, versículo 4, segunda Reis, capítulo 23, versículo 4 a 20. Quarto, arrependimento, confissão e abandono do pecado. Segunda Reis, capítulo 22, versículo 11, Neemias, capítulo 9, versículo 1 a 3. Entrega de oferta e holocausto ao Senhor, conforme segundo as Crônicas, capítulo 15, versículo 11, segunda Reis, capítulo 11, versículo 11, e segunda Reis, capítulo 22, versículo 4 a 7. Propriedade espiritual, conforme segunda Reis, capítulo 18, versículo 6, e também segunda Reis, capítulo 23, versículo 25. Oração sincera, conforme Esdras, capítulo 8, versículo 21 a 23, e a busca pela palavra de Deus, conforme Esdras, capítulo 7, versículo 10. Também o temor ao Senhor, conforme Esdras, capítulo 10, versículo 1, louvor sincero a Deus, conforme Esdras, capítulo 10, capítulo 3, versículo 10 e 11. Também reverência à palavra de Deus, Neemias, capítulo 8, versículo 3, Neemias, capítulo 8, versículo 3, 5 e 8 e o versículo 18. E também um genuíno culto ao Senhor, conforme Neemias, capítulo 6, versículo 8, segundo as Crônicas, capítulo 7, versículo 3, segundo as Crônicas, capítulo 20, versículo 18, e também segundo as Crônicas, capítulo 17, versículo 7 a 9. Também uma busca verdadeira ao Senhor e quebrantamento. Está lá em Neemias, capítulo 8 e o versículo 9. No Novo Testamento, a experiência vivida na igreja primitiva nos releva o que aconteceu quando a igreja é avivada. Vejamos na igreja primitiva, quando a igreja é avivada. Nós podemos citar primeiro pregação do evangelho com ousadia. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 20 e o versículo 29. Também Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29. Conversão de alma. Podemos citar Atos, capítulo 2, versículo 14 ao 42. Também Atos, capítulo 5, versículo 18. Atos, capítulo 8, versículo 12. E Atos capítulo 11, versículo 21. Batismo com o Espírito Santo. Atos capítulo 8, versículo 14 a 17. Atos capítulo 10, versículo 44 a 46. Atos capítulo 19, versículo 1 ao versículo 6. Também milagres, prodígios e maravilhas, conforme Atos capítulo 3, versículo 6 a 9. Atos capítulo 8, versículo 5 a 8. E Atos capítulo 9, versículo 32 ao versículo 42. E também dedicação à obra missionária, conforme Atos capítulo 1, versículo 8 e Atos capítulo 13, versículo 1 ao versículo 14. Então, para concluirmos essa primeira lição que é uma lição mais introdutória, mas já de grande proveito para um despertamento espiritual, porque quando há um despertamento espiritual, quando há uma busca a Deus, isso traz um grande avivamento para a palavra de Deus. Eu tenho certeza que nesse período de pandemia, quando nós vamos voltarmos mais forte, mais animado, mais fortalecido. Sabemos que vencemos no Senhor uma igreja mais avivada, uma igreja mais harmônica, onde todos em um só corpo, com um só objetivo, em buscar a palavra de Deus. Então, nessa lição, aprendemos que Deus é o mais
interessado que a igreja seja avivada. Despertamento espiritual não é sair da rota, é voltar para o caminho. Não é inovação, é restauração. Não é fuga da Bíblia, é volta para a Bíblia. Por esta e outras razões, mais do que nunca, devemos chamar e clamar, como o profeta Abacuque falou: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, conforme Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Então, este é um resumo da lição introdutória, a primeira lição deste trimestre, uma lição especial. Que os amados irmãos continuem se inscrevendo, continuem inscrevendo-se no canal, continue compartilhando esse vídeo, para que a obra do Senhor traga verdadeiro despertamento espiritual na vida de muitos. Que Deus abençoe os amados irmãos, continue orando por mim, orai pelo nosso ministério, pelo nosso pastor presidente, Ailton José Alves, pelo nosso pastor local, pelos nossos presbíteros, diáconos, auxiliadores da obra e todos os dirigentes e toda a igreja em Cristo Jesus. Deus abençoe os amados irmãos.